Quando você vê que a crítica elogiou algum filme ou alguma série, você já torce o nariz, ou quando algum amigo vem te indicar um filme que você considera muito diferentão do que você está acostumado, você já fala, vem bomba por aí? O vídeo de hoje a gente vai discutir sobre essas sensações que a arte causa na gente. Tem aí uma tonelada de obras que a gente considera 8 ou 80, né? São aquelas obras que ou você ama ou você odeia, ou então que às vezes foram um sucesso de crítica e foram muito mal recebidas pelo público, ou então que foi aquela bilheteria estrondosa no cinema ou deu uma grande audiência na televisão ou no streaming, mas a crítica meteu o pau no filme e isso gera várias discordâncias, né? Eu trouxe até alguns exemplos de filmes que são assim. Um filme recente chamado Zona de Interesse. Ele é um filme que ele vai tratar ali sobre a Segunda Guerra e ele também foi um filme muito divisivo porque ele não tem uma característica tradicional de se tratar o tema Segunda Guerra, né? Ele traz uma perspectiva de uma família que vive ao lado de um campo de concentração. Ele é um filme muito parado, ele é um filme muito lento, é aquele filme mais reflexivo e que vai exigir muita atenção ao que está acontecendo. Ele é um filme desconfortável, mas que pra mim, quando eu assisti, fiquei desconfortável, mas não foi aquele filme que eu criei uma conexão imediata. E para outras pessoas, de repente, imediatamente a pessoa já se conectou com esse tema, de se sentir ainda mais incomodado, ou revoltado, ou até emocionado com o que estava vendo em tela. Então é muito relativa a forma como você se relaciona com uma obra, né? Um outro exemplo é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou o filme Crepúsculo, que foi um sucesso gigantesco de público, representa toda uma geração aí que consumiu esse conteúdo, que leu os livros, inclusive eu li os livros do Crepúsculo, mas que de repente de crítica foi muito mal recebido, a crítica não curtiu o filme, não gostou. A gente tem o exemplo do Homem de Aço, que foi o primeiro filme que o Zack Snyder dirigiu ali na cadeira de responsável pelo universo DC, e foi um filme que na época foi muito divisivo, muita gente não gostou do Henry Cavill, ele tinha uma responsabilidade gigantesca nas costas que era suceder o Christopher Reeve, que foi o grande, o clássico Superman, que até hoje é amado pela maior parte das pessoas, mas quando você para pensar, distanciando um pouco daquela época, hoje tem muita gente que adora o Henry Cavill, acha que ele é um bom Superman, mas na época ele não foi bem recebido. Esse foi um filme que foi divisivo entre os fãs até, pela forma como o Zack Snyder retratou o Superman. Um outro exemplo é o Batman vs Superman, que é um filme que por muita gente foi o início da queda da DC ali, pensando nessa nova leva de filmes quando o Zack Snyder assumiu uma boa parte da direção desse universo que eles queriam fazer compartilhado que não deu certo. E ali no Batman vs Superman a gente tem um clima super polêmico, porque o filme agradou algumas pessoas e outras pessoas odiaram. A crítica foi divisiva também, não chegou num consenso, muita gente gostou, muita gente odiou. Muita gente disse, olha, o filme tem sim personalidade, mas eu não gostei do filme. Então, gostei do filme, acho que o filme tá no tom certo. Então ali já foi um filme muito divisivo. Um outro exemplo foi o Esquadrão Suicida, não o que o James Gunn dirigiu, mas o anterior do David Ayer. E foi aquela confusão esse filme de crítica. Ele foi extremamente mal recebido, mas de público a galera tem até um certo carinho por esse filme, né? Tem as pessoas que não gostam, mas muita gente fala bem do filme Esquadrão Suicida, o que pra mim não faz muito sentido porque eu achei o filme horrível, mas é questão de percepção que a gente vai discutir ali lá na frente. E um outro exemplo é o Star Wars Os Últimos Jedi. A gente veio com essa ressuscitar o universo Star Wars no cinema, o J.J. Abrams dirigiu o filme 7, e aí, quando surgiu o filme 8, ele causou uma divisão muito grande na base de fãs. Muita gente odeia esse filme 8. Então, são filmes que foram polêmicos. A gente tem uma outra tonelada de coisas, de séries, de novela, filmes, que podem ser consideradas divisivas e que causaram polêmica entre as pessoas. Mas tudo isso tem muito a ver com a forma como você identifica se esse filme é bom ou ruim. E para você conseguir identificar isso, tem alguns passos anteriores, que é sobre a sua concepção do que é legal, do que você gosta de assistir, do que você gosta de consumir. E essa concepção, ela tá um pouquinho ali no campo do subjetivo. Tá um pouquinho ali nesse campo do, poxa, isso para mim é legal, isso para mim não é legal. E às vezes a gente não consegue nem explicar o porquê que para você aquilo é legal ou não. Quando a gente entra no papel do crítico de arte, no papel do crítico de cinema, do crítico de qualquer categoria que ele seja, às vezes são pessoas que realmente são odiadas pelo público, né? E tem aqueles críticos que realmente assumem esse papel bem cartunesco, que é aquele papel do crítico de Ratatouille, que eu esqueci o nome do personagem, que ele é aquele crítico tradicional, mas é tudo muito, realmente também,
subjetivo. A gente sabe que quando um crítico que é profissional, que estudou para falar sobre um filme ou sobre uma série, enfim, ele vai estudar tecnicamente, ele vai conhecer profundamente aquele filme, né? Tecnicamente, por que aquele filme, de repente, é um filme bem executado. Então ele vai entender de fotografia, vai entender de cenário, de cenografia, vai entender de captação de áudio, vai entender de edição de vídeo, vai entender tecnicamente de muitas coisas que a gente, que é o público comum, não entende. Talvez você até conheça, se você for uma pessoa que gosta muito de cinema, estude um pouquinho mais, vai entender um pouco mais do figurino, vai entender de maquiagem, vai entender de efeitos sonoros, mas às vezes você tem um conhecimento até que é considerado raso perante o conhecimento que um crítico tem. E aí você fica olhando, tá, mas por que esse crítico de repente tem um conhecimento técnico? A opinião dele é mais importante do que a minha? E aí eu acho que a gente começa a entrar em campos muito conflituosos. Primeiro, o crítico de cinema, ou crítico de séries, de filmes, enfim, desses conteúdos de cultura pop que a gente consome, a pessoa que realmente tem o conhecimento técnico para falar sobre aquilo, ela pode falar. E não quer dizer que a opinião dela é mais importante do que a sua. Talvez em uma discussão técnica, a opinião dele vai ser mais importante porque ele está discutindo tecnicamente os aspectos daquela obra. Mas numa discussão normal do dia a dia, a opinião de vocês vai ter o mesmo valor. O que vai diferenciar vai ser o público e as pessoas com quem você está se comunicando, sabe? Eu vou dar um exemplo muito legal que o Gaveta deu uma vez em um vídeo que ele tocou sobre esse tema, que ele falou sobre isso, que é na música. Às vezes você pode ter um guitarrista que é um cara super técnico, que entende profundamente da história da música, que entende profundamente sobre diversos temas relacionados a isso e vai fazer aquela composição incrível que vai falar, nossa, esse cara tocou um solo de guitarra de 10 minutos e vai ter aquele outro guitarrista que de repente vai compor um riff super chiclete que vai ser aliado com aquela música que vai pegar no público e de repente ele vai ser o cara que vai ser um grande sucesso e esse guitarrista vai ser aquela pessoa que vai estar tocando para um nicho mais seleto de pessoas que são as pessoas que vão gostar daquele tipo de som que ele faz. Às vezes porque tecnicamente entendem a profundidade e a dificuldade daquilo que ele executou, ou até porque se relacionaram com aquela música, com aquele som. Mas às vezes a grande massa de pessoas vai se relacionar com aquilo e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente tem o direito de gostar de coisas diferentes. O que é importante a gente entender é que a opinião do outro não pode ser invalidada porque a gente acha que a nossa opinião é melhor do que a do outro. A partir do momento que você já se coloca como superior e de que acha que a sua opinião é mais importante do que a da outra pessoa, a gente já está com um problema gigantesco. Seja você crítico, seja você público de consumo normal. E aqui eu trouxe um exemplo, aliás, eu trouxe uma pergunta, que eu montei essa estrutura de roteiro pensando nisso, né? A arte tem alguma obrigação? Eu queria que você refletisse um pequeno milissegundo sobre essa pergunta. A arte tem alguma obrigação? Eu vou dizer para você que eu acho que ela não tem obrigação nenhuma. Na minha percepção. Eu acho que a arte ela pode ser muitas coisas, mas ela não tem obrigação de ser uma ou duas coisas dessas que eu listei aqui entre uma infinidade que a lista é gigantesca. A arte, ela precisa ser educativa? Não, não precisa, ela não tem essa obrigação de ser educativa. Mas ela pode também ser educativa. Eu tenho um exemplo da série Heartstopper, que eu acho que ela traz os temas de uma forma leve e até com um caráter um pouco educativo até. Mas não de uma forma professoral, mas de uma forma mais bem inserida na narrativa. Mas ela não tem essa obrigação. Uma arte pode ser provocativa? A gente tem um exemplo do filme O Poço. Ele é extremamente provocativo. Ela pode ser alegre? A gente pode pensar num filme da Pixar, no Wall-E, por exemplo, no Wall-E. Ela pode ser revoltante? Pode. Você pode pegar um documentário que vai falar sobre as pessoas que passam fome nos países da África ou em situações de vulnerabilidade. Ela pode te causar uma revolta. Fala, por que essas pessoas estão passando por isso? Eu não quero aceitar isso. Isso não é certo. A gente tem que fazer alguma coisa. A arte ela pode ser angustiante, como Coringa, por exemplo, aquele filme com Joaquin Phoenix. Estou falando do 1, não falo do 2 porque eu não assisti ainda, mas o 1 ele foi extremamente angustiante quando eu assisti. A arte ela pode ser leve. Ela pode ser simplesmente aquela coisa que você assiste e você fala, nossa, que gostosinho de assistir isso. O Heartstopper é uma série que pode entrar nessa característica de ser uma série leve, coração. Ela pode ser triste, como o filme A Cor Púrpura, que eu amo, que tem um final que eu considero esperançoso, mas é uma história pesadíssima e muito triste. Ela pode ser engraçada, você pode dar muita risada, como um filme do Jim Carrey de comédia, que você assistiu 1 milhão de vezes e não cansa de rir desse filme, porque ele é divertido. Ou então ela pode ser pesada, ela pode ser indiferente. Você vai ver aquilo e ela foi indiferente. Então assim, a arte ela pode ser tudo isso,
mas ela também pode ser nenhuma dessas opções, ela pode ser uma outra coisa. Esse que é o ponto da arte. E quando eu falo da arte aqui, eu estou falando de uma forma muito ampla. Eu estou falando desde uma arte como música, cinema, um poema, pintura. Eu estou falando também de fotografia, eu posso estar falando de um jogo de videogame. Qualquer coisa que envolva a arte, ela pode ser tudo isso, e ela pode não ser nada disso. E é esse que é o ponto. Porque quando o artista compõe a obra dele, aí eu estou falando de qualquer uma dessas coisas, ele pode tentar passar um sentimento claro e objetivo do que ele gostaria. Então aquela mensagem que é a mensagem direta vai falar com o público e o público vai entender. E às vezes tem outras mensagens que estão ali no subtexto que se você não tiver a referência para entender, talvez você não vai entender a complexidade daquele diálogo ou a complexidade daquela composição daquela imagem na foto. Então tudo isso ajuda a você entender mais ou menos sobre o assunto. Então o artista ele pode ter uma intenção clara na hora que ele vai construir a obra dele, mas não necessariamente o público vai conseguir captar todas as mensagens que estão ali. Às vezes a obra tem a intenção de realmente ser confusa, que é de você assistir aquilo, ver aquilo, se conectar com aquela obra e não entender exatamente qual a mensagem que ela está passando, porque ela está passando muitas mensagens. E tá tudo bem, você não tem obrigação de entender tudo. E o artista também não tem a obrigação de ser algo. Acho que esse que é o ponto. A obra ela pode ser muitas coisas, como ela não pode ser nenhuma dessas coisas. E não dá para você exigir que um filme seja isso ou seja aquilo. Você gostaria que, mas talvez não fosse. E aí a gente entra na questão de repertório, que é uma coisa bem importante. Quando a gente fala de repertório, isso envolve muita coisa. Para pensar. Você, de repente, nunca teve contato com obras de arte. Você nunca foi ao museu, não tem o costume de ir. E você vai ver, de repente, uma obra que é uma pintura clássica como a Mona Lisa. Você vai olhar e falar, nossa, mas que pintura bonita, ou então que pintura feia, ou que pintura tanto faz, vai depender da sua percepção. Mas talvez você vai olhar e falar, bom, deve ter dado um trabalho para pintar ela, independente da sua percepção em relação a ela. Mas tem muitas coisas que estão no subtexto daquela pintura, que às vezes você, por não ter estudado sobre o assunto, não vai entender, e talvez não vai conseguir captar. Então esse exemplo da Mona Lisa tem muito a ver, eu trago ele, porque eu acho que tem muito a ver com o seu conhecimento. Às vezes você vai assistir um filme como O Farol, por exemplo, que é aquele filme com Robert Pattinson e com o Willem Dafoe, que é um filme super artístico, complexo, muito bem fotografado, muito bem dirigido, e toda essa parte técnica de cinema, a crítica de cinema amou esse filme, e eu não consegui me relacionar com ele. Eu não achei ruim a atuação deles, achei a atuação muito boa. A fotografia do filme realmente é muito bonita, a trilha sonora é um pouco diferente, traz algumas coisas que você não espera, mas eu não consegui me conectar com o filme. Eu não consegui entender qual que era a complexidade daquela história, e tá tudo bem. Então acho que, diria assim com uma certa segurança, que o repertório faz muita parte de quem a gente é e de como a gente se relaciona com essa obra. Então a bagagem que você tem sobre um determinado assunto talvez vai te ajudar a entender mais profundamente sobre o assunto que aquela obra está tratando. Seja uma obra cinematográfica, seja um quadro, seja uma fotografia. A profundidade de conhecimento do assunto ou de se relacionar com ele vai fazer com que você ache, de repente, algo que é uma obra de arte hoje, daqui 10 anos algo leve e superficial. De repente a pessoa vai assistir aquele filme da Netflix, O Alerta Vermelho, que tem a Gal Gadot, o The Rock e o Ryan Reynolds, difícil de falar, né? Às vezes a pessoa vai assistir aquele filme, é o primeiro contato que ela teve com um filme de ação, ou com um filme de espionagem, ou com um filme que tenha cenas de luta. E ela vai achar um filme incrível. E daqui 5 anos, 10 anos no futuro, ela vai ter contato com o filme de John Wick, por exemplo, que tem uma excelente coreografia de ação, ou vai ter um contato ali com Mad Max, que é um filme de ação incrível. E vai falar, poxa, eu realmente acho que o Alerta Vermelho da Netflix não é um filme tão incrível assim. Porque você começa a criar repertório. Às vezes você pode até não gostar do Mad Max e tá tudo bem também. Mas quanto mais você vai tendo contato com esse tipo de obra, e não só esse tipo de obra, porque esse tipo de obra não se baseia só no cinema exclusivamente. O cinema se baseia na fotografia, o cinema se baseia nas obras de arte, e as coisas se interrelacionam, elas estão conectadas. Se você for estudar um dia, uma coisa que eu tenho muito interesse é a história da arte, por exemplo. Você vai falar, nossa, a história da arte é meio chato, né? É uma coisa de estudar coisa antiga, mas não, gente.
tem várias coisas que estão interconectadas, sabe? Coisas que aconteceram no campo da filosofia que estão relacionadas com coisas que aconteceram no campo da pintura, com no campo da música, essas coisas se relacionam e você nem sabia. E quando você começa a entender a complexidade e as minúcias que essas coisas têm, você começa a entender mais profundamente alguns temas. Então, de repente, um filme que você assistiu que você não entendeu nada, como o meu exemplo do Farol, que eu entendi muito pouco, e quando eu fui assistir a crítica, por exemplo, do PH, que é um crítico que eu gosto bastante de assistir, ou do Daleno Gari, ou do Super 8, você começa a entender que, olha, que interessante, tem todas as coisas que eu não tinha percebido no filme, porque eu não tenho todo esse repertório. E tá tudo certo. Não significa que a opinião dele como crítico tá inválida, muito pelo contrário, a opinião dele é super válida. Ele tá trazendo um argumento técnico do porquê que ele considera aquele filme bom. E de repente, pra mim, que não consigo me relacionar com aquele filme, porque eu não tenho esse conhecimento técnico, não tenho o conhecimento aprofundado de algum tema específico, não me deixou o filme tão claro. E tá tudo certo. E aí, seguindo aqui na nossa construção, né, é a pergunta que a arte é subjetiva? E eu acho que, pensando no argumento que eu estou construindo aqui com vocês, e na minha percepção de mundo, eu acredito que sim, a arte é muito subjetiva, né? Ela está relacionada ao interno nosso, ela está relacionada a como a gente se relaciona com o mundo, a como a gente se relaciona com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades de seguir com alguma coisa. Então a arte, ela sim é subjetiva, porque ela está relacionada a tudo aquilo que a gente experienciou, sabe? Que você aprendeu ou que você observou e de alguma forma foi internalizada em você. E quando você tem um contato de novo com alguma coisa similar, você fala, poxa, nossa, eu ouvi essa música e essa música me inspirou a escrever um poema. E esse poema me inspirou a escrever um roteiro de um filme. Ou me inspirou a fazer uma apresentação para a empresa que eu trabalho. Entende como tudo que a gente consome, na verdade, vai transformando quem a gente é? E a gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem? E se você acha que você é a mesma pessoa que você foi ontem, por favor, reveja os seus conceitos, porque você provavelmente não é a mesma pessoa. Talvez os seus valores permaneçam os mesmos, mas nem sempre estão na mesma ordem de prioridade, sabe? Então, eu acho que assim como a gente não é o mesmo, a arte não tem obrigação de ser a mesma também. E aí um outro ponto importante é, como você se sentiu? Como essa arte faz você se sentir? Estou falando arte de uma forma abrangente, mas falando de cinema, que é o que eu gosto de falar e acho que é o que eu gosto mais de analisar em cima, desde criança sempre gostei muito de cinema. Então, o que esse filme fez você se sentir? O que essa novela, essa série, esse anime, esse jogo, o que ele fez você sentir, né? E aqui eu listei alguns filmes que me deram sentimentos diferentes que talvez pra você não seja o mesmo, e tá tudo bem. Por exemplo, obras que me causaram um misto de sentimentos. Lost, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Jojo Rabbit. Eu não consigo classificar que eu fiquei triste, ou que eu fiquei alegre, ou que eu fiquei com medo. Eu senti tudo isso assistindo esses filmes. Ou série, no caso de Lost, né? Porque eles se relacionam diretamente comigo. O Lost é uma série que vai falar sobre o passado daqueles personagens, vai construir uma história, tem diálogos muito bem elaborados. Eu vou dar um exemplo de um diálogo. Tem uma cena na segunda temporada que o Locke, que é um personagem incrível em Lost, está conversando com um antagonista. E o Locke estava com um livro na mão dos Dostoiévski, que é um autor russo, que eu nunca li nada dele. E eles fazem um comentário que tem a ver com a história de de como Dostoiévski escreve seus livros. Eu consegui entender onde eles queriam chegar com o diálogo deles, mas eu não consegui captar a minúcia do que estava sendo dito ali. Eu tive que ir lá pesquisar depois para entender quem era Dostoiévski, entender qual que era a obra que eles estavam se referindo, para aí sim entender. Significa que eu precisava ter esse conhecimento prévio? Muito pelo contrário, porque eu consegui entender o contexto do que estava sendo discutido. Mas tendo esse conhecimento, com certeza teria me deixado muito mais imerso e profundo nessa história, naquela cena que estava acontecendo. Aí, novamente, você não tem obrigação de conhecer. E a arte também não tem obrigação de ser. Entende essa relação? Ou o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme que ou ame ou odeie, né? Eu, no caso, amo esse filme, um dos filmes da minha vida, e tá tudo bem se você não gosta. Tem uma cena específica do filme que ele tá crescendo, 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 e parece que eu vi uma super cena de ação, e essa cena de ação não acontece. É um diálogo entre dois personagens, em um local vazio. Eu não posso falar mais do que isso porque eu não quero dar spoiler, caso você não tenha visto, mas esse diálogo, ele
ele foi construído ao longo do filme. É anticlimático que tenha acontecido esse diálogo no local da explosão de uma grande cena de ação. Mas é extremamente coerente com a história que o filme estava construindo. Ele veio desde o início do filme construindo essa história, sobre quem são esses personagens, sobre quais são as motivações deles. E quando chega nessa hora do diálogo desses personagens, é disruptivo, ele entrega algo que você não espera e te faz refletir sobre a vida. E o filme vai o tempo inteiro trazendo essas discussões filosóficas e várias coisas que de repente você não vai entender, que de repente eu também não tenho esse conhecimento aprofundado. Mas muito do conhecimento que eu tenho me ajudou a me relacionar demais com esse filme e achar ele um multiverso realmente da loucura, como eu não acho que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi. Eu não acho o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ruim, ele só não é o que ele poderia ter sido, na minha interpretação, que não significa de quem gostou que esteja errada, entende esse ponto? O filme Jojo Rabbit é a mesma coisa, né? Ele me causou um misto de sentimentos, especificamente na cena que a menininha, que tá no trailer, ela fala pro menino assim, eu gosto da sua mãe porque ela me trata como se eu fosse uma pessoa. Gente, olha o peso dessa frase. Eu gosto da sua mãe porque ela me trata como se eu fosse uma pessoa. Eu, uma pessoa que passou por muitos preconceitos a vida inteira, por ser gay, na época da escola, apanhava e toda aquela história que infelizmente muitos LGBTs passam no Brasil e no mundo. Quando eu passei por esse tipo de agressão, isso me encolheu, isso me diminuiu e eu não me senti uma pessoa importante. Quando a personagem falou isso, nessa cena do filme, essa criança, isso me ligou com a minha criança lá em 1995 na escola. Me ligou com essa pessoa que eu era, imediatamente. E a partir daí, esse filme me tocou de uma forma que eu não podia esperar. E uma amiga minha que eu estava conversando com ela hoje sobre esse filme, inclusive, ela falou que ela não teve essa mesma sensação. Então percebe como a experiência de vida, repertório que eu digo não é só repertório de conteúdo de filme, mas também repertório de vida, de experiências, fazem a gente se relacionar com uma obra e uma outra pessoa de repente não. Que é igual de repente uma mulher que foi lá no cinema e deu de cara com a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, fazendo uma super-heroína, que não tinha tido até então. Ou então uma pessoa que chegou lá e deu de cara com Pantera Negra e falou, tipo, puta, eu sou um homem preto, eu sempre quis ter ver um filme com uma pessoa preta representada em um papel de destaque, e encontrar o Pantera Negra me fez me entender, me fez tipo, poxa, que legal, eu estou sendo valorizado, eu também existo. Entende esse ponto? E tem outros pontos que a gente pode trazer, né? Os filmes que me fizeram sentir triste, como A Cor Púrpura, um filme que me fez sentir angustiado, como O Coringa e o Poço, ou agridoce, como Heartstopper, que é leve e gostosa, mas toca em sentimentos conflitantes que tem a ver com essa adolescência que eu vivi. Ou então filmes que me fizeram me sentir super feliz, como Minha Mãe é uma Peça, que assim, é divertido, é engraçado, você não consegue parar de assistir, os 3 filmes são maravilhosos, Paulo Gustavo conseguiu encontrar o tom do personagem, e o filme é incrível, você simplesmente só se diverte. Então, antes da arte se conectar com você, que é a pergunta que eu sempre penso sobre, né? Como esse filme se conectou com você? Então, respondendo essa pergunta, né? O que isso fez você sentir? É o que vai fazer, de repente, você se conectar com ela ou não, né? Então, quando você se conecta com alguma coisa, com a arte de alguma forma, ela não é só sobre a conexão, ela também é sobre sentimento, é sobre sentir, é sobre se conectar. E às vezes ela vai falar muito com você e não com outra pessoa, porque envolve todo esse repertório que é de conhecimento técnico e não conhecimento técnico, de vida, de experiências, de histórias que você ouviu, que vão fazer você se relacionar com essa obra ou sentir algo ou não, né? E até a ideia de trazer esse tema aqui foi porque eu já tinha pensado sobre isso há algum tempo atrás, e aí eu fui no dentista algum tempo atrás e estava conversando ali com o meu dentista e indiquei para ele o filme O Poço da Netflix, que é um filme angustiante, que é bem pesado e tal. Não tô falando do 2 porque eu não vi o 2 ainda. E aí a secretária dele, que é um amor de pessoa, foi e falou assim, poxa, mas eu detestei esse filme O Poço, eu não gostei dele, eu não entendi o filme, achei um filme chato. E tá tudo certo, é legal que ela não tenha gostado. De repente, o repertório do que ela consome, do que ela viveu, não está relacionado àquele filme. Ela simplesmente não gosta desse tom de filme. E ela vai gostar, de repente, de um outro filme que eu não gosto. E tá tudo bem. O grande ponto não venceu quem gostou do filme X e quem odiou o filme Y. O ponto é você se relacionar com aquilo. É claro que quando a gente gosta muito de algo, a gente quer indicar para os amigos. A gente quer que as pessoas que a gente gosta assistam, que elas amem igual a gente.
E às vezes não vai acontecer. E tá tudo certo. E eu acho que para a gente finalizar esse vídeo da forma assim que eu gostaria realmente vamos construir juntos a nossa identidade cinematográfica? O nome do canal é Cine Identidade, antigamente o nome do canal era Identidade Intelectual, e esse nome veio de um blog que eu construí com minha amiga na época da faculdade, lá em 2007. Esse blog descontinuou, a gente não conseguiu dar sequência nele, e aí acabou surgindo a ideia de fazer o canal, e aí o canal ainda estava com o mesmo nome do blog. E aí a gente ficou pensando, poxa, a gente fala muito de cinema aqui, né? Eu gosto muito de cinema. E eu acho que a identidade, que era o objetivo do blog, era falar sobre isso, né? Tipo, construa a sua própria identidade intelectual, né? E como a gente resolveu trazer o nome do canal, atrelando ele mais à ideia do cinema, então por isso que o nome hoje é Cine Identidade, inclusive, vamos falar a data, né, para ficar registrado, a gente mudou o nome do canal agora em outubro de 24, foi justamente com essa proposta de, poxa, a gente fala especificamente de cinema, de séries, até pode falar de jogos, enfim, de temas diferentes, mas a ideia é falar sobre como a gente constrói a nossa própria identidade. E isso é muito legal e faz parte da vida. Você vai assistir várias coisas, você vai se relacionar com elas, vai se divertir, você vai chorar, e tá tudo bem. É essa identidade que a gente vai construindo que vai fazer a gente gostar daquilo que a gente gosta e quem a gente é. O que vai fazer você gostar de rock e não gostar de música clássica. Ou gostar de música clássica e gostar de funk. Ou gostar de funk e gostar de rock e de música clássica. Ou de você gostar de um filme do Tarantino e gostar de um filme do Spielberg. Ou gostar de um filme do Baz Luhrmann. Enfim, tem uma infinidade de cineastas e de diretores. E que tá tudo bem, sabe? Você pode gostar de várias coisas ou não gostar de nenhuma. O mais importante é você se dar a oportunidade de se conectar com artes diferentes, com coisas diferentes, não ficar, de repente, preso sempre na mesma coisa, porque isso pode abrir sua mente para o diferente. E quando a gente se permite fazer algo diferente, a gente sempre aprende uma coisa nova. E aprender uma coisa nova vai fazer a gente chegar ao mundo de uma nova forma, de um novo jeito, e se relacionar com ele de uma forma talvez mais leve, mais complexa, menos complexa. O que importa é a gente se relacionar com aquilo e construir a nossa própria identidade daquilo que a gente gosta. E conseguir ouvir a opinião de um crítico de uma forma respeitosa. Você não precisa ir lá e xingar o crítico porque ele não gostou do filme que você gosta. Aliás, não tem essa inocência de acreditar que uma crítica não tem é imparcial, que não tem um viés, que ele não tem um olhar. A gente fala de algo, a gente está falando sobre o nosso prisma, sobre as nossas percepções. A gente pode tentar o máximo possível ser imparcial, mas ninguém nunca vai ser imparcial, porque a nossa visão de mundo está imbuída naquilo que a gente convive, daquilo que a gente assiste. Então, não tem essa inocência de achar que um crítico sempre vai ser uma análise imparcial. Ele pode tecnicamente ter achado o filme perfeitamente, muito bem feito, mas às vezes emocionalmente ele não se conectou com ele, ou foi os dois, ou não foi nenhum dos dois. Mas a opinião do crítico não invalida a sua. E a sua opinião não invalida a do crítico. Acho que você pode ouvir uma opinião diferente, refletir sobre e de repente gostar mais ou desgostar de um filme. E tá tudo certo. O importante é a gente ser respeitoso com o próximo, tentar entender aquilo que aquela pessoa trouxe pra gente, seja um crítico de cinema ou seja um seu melhor amigo que trouxe o filme para você assistir, e se divertir com essa opinião, se divertir com esse filme, ou assistir e falar, realmente é uma bomba, eu não gostei. Mas isso não significa que a pessoa que trouxe para você aquela informação tem uma opinião que não é válida ou que é inferior. Ela só é diferente da sua. Espero que tenha gostado desse vídeo, fiz com muito carinho, queria muito falar sobre esse tema, espero que eu tenha conseguido abranger todas as possibilidades, não sei se eu consegui. Se faltou alguma coisa, comenta aí que depois eu respondo, a gente vai conversando e quem sabe a gente faz uma segunda parte desse vídeo. Quem sabe eu não mudo de opinião sobre alguma coisa. Afinal, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai mudar. Isso é inevitável.